Reforço Betel, só a educação liberta. E panificadora Bom Deguste e Delicatessen oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Olá, boa noite. O Jornal Mundial traz a cronologia do fenômeno que destruiu casas, provocou deslizamentos e deixou ruas tomadas por lama em Minas Gerais. As fortes chuvas que atingem a zona da Mata Mineira já deixam quase 70 mortos e 7 pessoas seguem desaparecidas. O número de desabrigados já passa de 5.000 em Juiz de Fora, também na cidade de Uba e Matias Barbosa. Equipes de resgate seguem trabalhando para resgatar pessoas e animais de estimação vítimas da tragédia. A previsão de chuva é menor para o fim de semana. Veja também, o Paquistão bombardeia a capital e várias cidades do Afeganistão na madrugada. O governo afegão responde com um ataque de drones. O ministro da Defesa paquistanês declara guerra aberta ao país vizinho. A União Europeia anuncia a aplicação provisória do acordo com o Mercosul. E um avanço na ciência brasileira pode revolucionar o tratamento de pacientes com lesão na medula, o uso da polilamina. Veja agora no Jornal Mundial. Esta edição do Jornal Mundial começa trazendo uma cronologia do desastre climático que atinge a Zona da Mata em Minas Gerais. Desde a segunda-feira, chuvas torrenciais provocaram deslizamentos de terra, deixaram mortos, desaparecidos, desabrigados, ruas cobertas por lama e prejuízos no comércio local. Além disso, o pavor e a tristeza no rosto dos sobreviventes e resgatados pela perda ou desaparecimento de familiares. O estado de Minas Gerais foi atingido por fortes chuvas que já deixaram pelo menos 23 mortos e forçaram 400 pessoas a deixarem suas casas. O vice-governador Matheus Simões fez um apelo aos moradores. Não há previsão de interrupção das chuvas até sexta-feira. Eu preciso que a população tenha muito cuidado na região, saiam imediatamente das áreas de encosto ou das áreas de risco, procurem abrigo. De acordo com o último balanço oficial, foram registradas 16 mortes no município de Juiz de Fora e 7 em Ubá. O temporal provocou a cheia de um rio que causou enchentes, desabamentos de prédios e deslizamentos de terra. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais busca dezenas de pessoas desaparecidas. Imagens mostram equipes de resgate usando cães para ajudar na procura nas áreas soterradas, com casas completamente destruídas. Em publicação nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou a Defesa Civil Nacional em alerta máximo e enviou reforços à região para os trabalhos de resgate. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, este foi o mês de fevereiro mais chuvoso da história do município, com 584 milímetros de chuva acumulada. Esta moradora conta como foram os momentos de tensão antes da tragédia. Lívia mora em um bairro de Juiz de Fora afetado pelas fortes chuvas que atingiram a zona da Mata Mineira. Mas umas 8 horas da noite, a minha menina viu que estava descendo muita lama na água. Aí a gente já estava achando estranho que está descendo aquela cor daquela água. Aí passou uns 10 minutos, chegou a notícia que tinha desabado tudo. Foi um pavor terrível. Chegamos aqui, não tinha luz, a luz estava apagando, fio, muita gente que estava chorando, gritando, tentando ajudar. Os bombeiros ainda procuram por desaparecidos. Trata-se de 12 casas que foram soterradas. Então, um quantitativo grande de pessoas que estavam em suas casas à noite, no momento de chuva. Então, o trabalho aqui vai ser demorado, minucioso, e a gente vai estar se dedicando com minúcia até o final do evento aqui. Equipes de saúde do governo federal vão enviar médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais para auxiliar nas cidades afetadas.
O governo de Minas informou que vai destinar mais de 48 milhões de reais para fortalecer a assistência à saúde nos municípios de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Walder Góes, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, também vão fazer parte da Força Tarefa Federal na região. As imagens mostram como ficou uma rua de comércio na cidade mineira de Ubá, na Zona da Mata, depois das chuvas torrenciais que atingiram a região nos últimos dias. Um balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Corpo de Bombeiros, citado pela Agência Brasil, apontava pelo menos 49 mortes confirmadas e cerca de 20 desaparecidos por conta dos temporais. Os socorristas explicaram à AFP que é pouco provável encontrar sobreviventes sob as montanhas de lama. Os moradores de Ubá, a 2 horas de carro de Juiz de Fora, cidade mais atingida, afirmam que nunca passaram por nada semelhante. Nada nem próximo. A gente mora, eu tenho 30 anos, moro em Ubá a vida inteira, os meus pais com mais de 60 também, e a gente já viu outras enchentes parecidas e a grande maioria delas parava na beira-rio. Essa aqui eu imagino que uns 40% da cidade tenha sido tomado. Mas já tinha ocorrido tudo, né? A água subiu, você está vendo as marcas, praticamente 2 metros de altura e foi muito rápido. É uma situação extremamente difícil e lamentável. Tinham 30 e poucos carros aqui dentro, né, novos, usados, de clientes, e a loja está completamente destruída. Equipamento, material, perdemos tudo. Do descaso do prefeito. Cadê as máquinas? Foi ontem. Antigamente a chuva chegava, estava tudo já tirado o entulho. Cadê? Olha aqui, ninguém veio aqui para dar uma água para gente. Uma água. Tá falando, gravando o vídeo. Cadê o pessoal para tirar o entulho? Eu pedi uma enxada emprestado. Uma enxada para ajudar, a menina não quis me dar enxada. A Defesa Civil Estadual indicou que a passagem de uma frente fria mantém o cenário de instabilidade meteorológica nesta quinta-feira e há a previsão de mais chuva forte na área até sexta-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou na terça estado de calamidade na região e colocou a Defesa Civil Nacional em alerta. O Brasil tem sofrido tragédias nos últimos anos vinculadas a eventos climáticos extremos, desde inundações até secas e intensas ondas de calor. Em 2024, enchentes inéditas atingiram o sul do país e deixaram mais de 200 mortos e 2 milhões de habitantes afetados, em uma das suas piores catástrofes naturais. Os resgates foram retomados após novas chuvas na zona da Mata de Minas Gerais. As tempestades da última segunda-feira na região causaram inundações, desabamentos de construções e deslizamentos de terra, que soterraram dezenas de pessoas nos municípios de Juiz de Fora e Ubá. Mais de 5.000 pessoas tiveram que deixar suas casas na região. Na noite de quarta, as chuvas alagaram ruas e causaram novos deslizamentos. Estão previstas mais chuvas até o fim de semana. É muito triste. Meu sobrinho está aí, ó. A busca dele até agora nós achamos. Tem criança também que nós não achamos ainda. Estamos procurando para ver se acha, para fazer um enterro digno, né, cara? Porque é uma dor muito grande para nós. Então, isso aí parece ser um filme de terror, cara. Filme de terror. Não dá para acreditar, a ficha não caiu ainda. No bairro de Três Moinhos, 3 casas foram soterradas por deslizamentos durante a madrugada, depois que seus moradores foram retirados. Vários que precisaram deixar suas casas voltaram nesta quinta para o bairro para recuperar móveis, eletrodomésticos, colchões e inclusive animais de estimação que ficaram para trás. A gente traz agora ao vivo os números atualizados de mortos, desaparecidos, dos que já foram resgatados e de desalojados. João Pedro Coutinho, boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos que nos acompanham. Estamos ao vivo aqui da redação. Hoje, num canto diferente, claro, mas é importante falar que as fortes chuvas que atingem a zona da mata deixaram destruição e luto na região. Até o momento, 68 pessoas morreram e 7 desaparecidas, segundo últimos levantamentos. Além das vítimas fatais, milhares de moradores foram diretamente afetados pelo temporal. Centenas de desabrigados que perderam suas casas e também um grande número de desalojados que precisaram deixar suas residências e buscar abrigo com familiares ou em estruturas emergenciais montadas pela prefeitura. As cidades mais atingidas registraram alagamentos intensos, deslizamentos de terra e destruição de imóveis, principalmente áreas de risco. Ruas ficaram cobertas de lama, veículos foram arrastados pela força da água e comunidades enfrentam falta de energia e dificuldades no acesso a serviços básicos. As equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Voluntários, seguem atuando nas buscas por desaparecidos e no resgate de famílias isoladas. O trabalho também se concentra na distribuição de água, alimentos e itens de primeira necessidade para os atingidos.
Diante da gravidade da situação, municípios afetados já decretaram estado de emergência, o que permite a liberação de recursos para assistência às vítimas e reconstrução das áreas atingidas. A previsão do tempo ainda está preocupando as autoridades, que alertam para o risco de novos temporais, mantendo o estado de atenção em toda a região. Essas são as informações. Mais uma vez, força a todos de Juiz de Fora e de toda Minas. Eu volto com você no estúdio, Alice. Então a gente segue acompanhando esses desdobramentos aí dessa chuva, desse desastre, né? Muito obrigado, João, pelas suas informações. Boa noite. E em meio à procura por pessoas desaparecidas, animais também estão sendo resgatados após as chuvas. Os esforços de resgate incluem todos os tipos de vidas em Minas Gerais. Em meio ao mau tempo e ao temor de novas chuvas sobre o solo já encharcado, moradores e socorristas conseguiram resgatar animais domésticos na quinta-feira em Juiz de Fora. Cães e pássaros foram retirados das áreas afetadas. Eu consegui tirar ontem a minha gatinha e as outras 2 calopsitas. Na hora da queda do barranco eu não consegui resgatar essas. E agora eu vim buscá-las, buscar meus bebês. Minha filha, minha mãe, meu marido e eu já estamos em segurança. A nossa família também tem penas e pelos. Por isso que estão pedindo para tirar tudo, tirar animais, objeto pessoal, né? E eu vim buscar o cachorro hoje com medo de acontecer lá em casa também. Como é que foi? Uma equipe de especialistas também trabalha tentando resgatar os animais que ficaram para trás. O pessoal sai de casa correndo e não tem como, né, levar os animais, então a gente resgata para os tutores, leva para avaliação e depois a gente retorna com esses animais para os donos. O boletim divulgado pelas autoridades na noite de quinta-feira elevava o número de mortos a 59 na zona da Mata Mineira. Os municípios mais afetados são Juiz de Fora e Ubá. Várias pessoas seguem desaparecidas. Milhares de moradores estão desalojados e há centenas de desabrigados nas 2 cidades e em áreas vizinhas. À espera de um milagre que realmente chegou. Em Juiz de Fora, um cachorrinho soterrado foi resgatado dos escombros deixado pela tragédia das chuvas no sudeste de Minas Gerais. Pelo menos 64 pessoas morreram nas enchentes e deslizamentos de terra na região até agora. As equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes e no apoio às famílias atingidas. Quando as áreas afetadas foram evacuadas, muitos animais acabaram ficando para trás. O que a princípio era só uma cabeça assustada foi revelando um cão branco cheio de esperança nos amigos de 2 patas. Um final feliz confirmado pela ação dos bombeiros. Isso! Sem latir ou morder, o animal recebeu a vida de volta. Vem cá, amigão. Eita, cansado, cara. Tá cansado. E no Peru, o governo declarou estado de emergência em mais de 1/3 dos municípios por causa das fortes chuvas. Mais de 1/3 dos municípios do Peru estão em estado de emergência devido às fortes chuvas, incluindo os da região metropolitana de Lima e Arequipa, a segunda maior cidade do país. O presidente interino José Maria Balcázar assinou um decreto ampliando o alcance da medida implementada em janeiro, que permite a alocação de recursos para auxiliar a população afetada. Segundo o Instituto Nacional de Defesa Civil, desde dezembro, as fortes chuvas deixaram pelo menos 68 mortos e quase 9.000 desabrigados em 15 das 25 regiões do Peru. A maioria das vítimas morreu nas regiões andinas e amazônicas devido a deslizamentos de terra, enchentes, tempestades e transbordamento de rios. As regiões onde se localizam os distritos mais afetados pelos desastres são Arequipa, Piura, Lambayeque, Cajamarca, Ica e Lima. Uma onda de calor que atinge a região costeira do país desde segunda-feira está agravando a situação. Na quarta-feira, Lima registrou sua temperatura mais alta desde 1998, chegando a 34,5 graus. A estação chuvosa no Peru vai de dezembro a abril. Em 2025, houve 96 mortes e mais de 127 mil pessoas afetadas pelas chuvas, segundo a Defesa Civil. A União Europeia aplicará provisoriamente o acordo de livre comércio com o Mercosul. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após a Argentina e o Uruguai aprovarem o tratado ontem. Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o acordo, que agora segue para o Senado.
O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o acordo de comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O texto do acordo foi aprovado na terça pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul. Com a aprovação na Câmara, o texto segue para votação no plenário do Senado. O Parlamento Europeu pediu ao Tribunal de Justiça da União Europeia uma avaliação jurídica sobre o acordo. A entrada em vigor é apenas após a conclusão de todos os trâmites. O acordo, aprovado na Câmara em votação simbólica com o voto contrário da Federação PSOL-Rede, cria uma área de livre comércio entre os dois blocos, com redução gradual de tarifas e preservação de setores considerados sensíveis, além de prever salvaguardas e mecanismos de solução de controvérsias. O Congresso uruguaio aprovou nesta quinta-feira o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Com isso, o Uruguai se tornou o primeiro país a ratificar o tratado. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação por 91 votos a 2, um dia depois de o Senado ter feito o mesmo por unanimidade. A Argentina também ratificou nesta quinta o acordo, assinado em janeiro em Assunção após mais de 25 anos de negociações. Brasil e Paraguai, os outros 2 membros plenos do bloco sul-americano, vão concluir a tramitação parlamentar nos próximos dias. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira que a União Europeia vai aplicar provisoriamente o acordo comercial com o Mercosul. Therefore, over the last weeks, Portanto, nas últimas semanas, discuti intensamente este assunto com os Estados-membros e com os membros do Parlamento Europeu. Com base nisso, a Comissão dará agora seguimento ao pedido provisório. O pedido provisório é, por sua natureza, provisório, está no próprio nome. Em conformidade com os tratados da UE, o acordo só poderá ser totalmente concluído após o Parlamento Europeu dar o seu consentimento. Once the European Parliament has given its consent. O presidente da França, Emmanuel Macron, considerou a medida uma surpresa ruim e um mau gesto por parte do executivo comunitário. É também uma grande responsabilidade para com os cidadãos europeus e seus representantes que não foram devidamente respeitados. Em essência, para a França é uma surpresa e uma surpresa indesejável. E para o Parlamento Europeu é uma forma descortês de proceder. Em todo caso, no que nos diz respeito, permaneceremos vigilantes e garantiremos que aquilo pelo qual lutamos arduamente para negociar ao longo destes últimos meses seja respeitado. O tratado vai eliminar tarifas para mais de 90% do comércio entre os 27 estados da União Europeia e os fundadores do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os 2 blocos reúnem 30% do produto interno bruto mundial e mais de 700 milhões de consumidores. Mas a ratificação do pacto estava congelada desde que o Parlamento Europeu o remeteu ao principal tribunal do bloco, para que a Corte analise a legalidade do texto. O tratado enfrenta resistência em vários países da Europa, liderados pela França, devido ao potencial impacto que a gigantesca zona de livre comércio pode ter para a agricultura e pecuária do continente. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou na quarta-feira os mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. A decisão foi comemorada por familiares e movimentos sociais. O ex-deputado federal Chiquinho Brazão e seu irmão Domingos, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal por ordenarem o assassinato de Marielle Franco. Em sessão nesta quarta-feira, a primeira turma do STF tomou a decisão por unanimidade e vai definir as penas em seguida. A condenação ocorre 8 anos após o assassinato de Marielle e seu motorista Anderson Gomes a tiros em março de 2018, enquanto se deslocavam de carro pelo centro do Rio de Janeiro. De acordo com o Supremo, os irmãos Brazão ordenaram o crime como retaliação ao trabalho da vereadora contra as milícias, grupos criminosos que controlam áreas inteiras de bairros populares da capital fluminense. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, afirmou que os condenados não tinham só contato com a milícia, como eram a milícia. O atirador Rony Lessa e Elcio de Queiroz, que dirigia o veículo de onde saíram os disparos que mataram Marielle e Anderson, foram condenados a longas penas de prisão em 2024. Na segunda-feira, um grupo de especialistas da ONU declarou em carta que os envolvidos no planejamento e acobertamento dos assassinatos devem ser responsabilizados.
A condenação na quarta-feira dos irmãos Brazão a 76 anos de prisão cada por mandar matar a vereadora carioca Marielle Franco em 2018 foi comemorada por familiares e movimentos sociais. O assassinato da ativista negra e lésbica e de seu motorista Anderson Gomes, quando se deslocavam de carro pelo centro do Rio de Janeiro, expôs os vínculos entre a política e o crime organizado na cidade. Então, antes de falarem ou pensarem qualquer coisa contra a índole, o caráter e a memória de Marielle, vão ter que lidar com os fatos. E os fatos hoje são esses que vocês viram aqui. Todas as condenações, os mandantes sendo condenados, mas, acima de tudo, a memória da família, o legado de Marielle e a luta que pra gente não para aqui. A gente vai dar continuidade sim, querendo ou não. É histórico porque o Brasil passa a ter uma oportunidade de romper com um ciclo de impunidade. Todas e todos aqui sabemos que a impunidade tem sido a regra. O ex-deputado federal Chiquinho Brazão, de 62 anos, e seu irmão Domingos, de 60 anos, e conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, foram condenados por unanimidade pelos 4 ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo o STF, os dois ordenaram o crime como retaliação ao trabalho político de Marielle contra as milícias, grupos criminosos que controlam áreas inteiras de bairros populares da cidade do Rio. O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que os irmãos Brazão não tinham só contato com a milícia, eles eram a milícia. A vereadora trabalhava para impedir a expansão de loteamentos clandestinos em bairros pobres, uma das maiores fontes de renda das milícias. Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro e primeiro encarregado de conduzir a investigação sobre seu assassinato, também foi condenado a 18 anos por obstrução da justiça e por tentar proteger os irmãos Brazão. O ex-agente da Polícia Militar e integrante da milícia, Ronald Paulo de Alves, foi condenado a 56 anos por vigiar a rotina de Marielle e informar seu paradeiro na noite de seu assassinato. O ex-assessor de Domingos Brazão, Robson Calixto Fonseca, recebeu uma pena de 9 anos por atuar como intermediário entre os acusados e membros da milícia. Em 2024, o atirador confesso Rony Lessa e seu cúmplice, Elcio Queiroz, que dirigiu o carro para o atentado, já haviam sido condenados a longas penas de prisão. Veja daqui a pouco, o Paquistão declara guerra aberta ao Afeganistão. E como o uso da polilaminina pode revolucionar o tratamento de pacientes com lesões medulares. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatessen, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. De terça a quinta, as informações da tarde com Caio Teles, no Boa Tarde Mundo, às 13 horas. Sábado News, todo sábado de manhã com Eduardo Elau, às 9 horas da manhã. Revista do Domingo, seu noticiário no domingo com Clara Bezerra, às 19 horas. O IPCA 15 subiu 0,84% em fevereiro, após uma alta de 0,20% no mês passado, segundo o IBGE. O resultado foi puxado principalmente pelos grupos Educação, com reajustes de mensalidades no início do ano letivo, e Transportes, com aumento nos combustíveis. No acumulado dos últimos 12 meses, a prévia da inflação ficou em 4,10%, ainda dentro do teto da meta do Banco Central. Negociadores dos Estados Unidos e do Irã encerraram ontem em Genebra a terceira rodada de diálogos indiretos sobre o programa nuclear, mediada por Omã. O ministro das Relações Exteriores do país disse que houve progressos significativos e que agora as conversas vão continuar com discussões técnicas na próxima semana em Viena, mas nenhum acordo final foi fechado ainda. O objetivo das rodadas de negociações é evitar uma guerra e ocorreu sob uma ameaça da maior mobilização militar americana no Oriente Médio em décadas.
E enquanto o mundo acompanha com atenção a tensão militar entre os Estados Unidos e o Irã, outro conflito está causando preocupação, dessa vez entre o Paquistão e o Afeganistão. O ministro da Defesa do Paquistão declarou uma guerra aberta ao governo talibã do Afeganistão nesta sexta-feira, após uma série de ataques letais entre ambos os lados. Nossa paciência chegou ao limite. A partir de agora, é uma guerra aberta entre nós e vocês, escreveu o ministro Khawaja Asif na rede social X. O Paquistão bombardeou importantes cidades do Afeganistão, incluindo a capital Cabul, nesta sexta-feira. O exército afegão havia atacado tropas paquistanesas na fronteira em represália a ataques aéreos mortíferos nos dias anteriores. As relações entre esses países vizinhos na Ásia se deterioraram gravemente nos últimos meses. Importantes passagens de fronteira permanecem fechadas desde os confrontos de outubro, nos quais mais de 70 pessoas morreram em ambos os lados. O Paquistão acusa o Afeganistão de não agir contra os grupos militantes que realizam ataques em seu território, o que o governo talibã nega. O Paquistão bombardeou nesta sexta-feira várias cidades do Afeganistão, incluindo a capital Cabul, e declarou guerra aberta ao país vizinho, em um agravamento da crise após vários dias de confrontos. Foram registradas explosões e caças foram vistos sobrevoando Cabul e Kandahar, uma grande cidade do sul do Afeganistão, país governado pelos talibãs desde que retornaram ao poder em 2021. As relações historicamente cordiais entre os países vizinhos sofreram um abalo nos últimos meses, com enfrentamentos esporádicos. O Paquistão, uma potência nuclear, acusa as autoridades talibãs de oferecerem cobertura a militantes armados que lançam ataques contra seu território, o que o governo do Afeganistão nega. Na noite de quinta-feira, as forças afegãs lançaram uma ofensiva na fronteira contra as tropas paquistanesas em resposta, segundo Cabul, aos bombardeios paquistaneses do fim de semana passado. Preocupados, Irã e China se apresentaram como possíveis mediadores do conflito. As relações entre os dois vizinhos pioraram consideravelmente nos últimos meses. A fronteira terrestre permanece em grande parte fechada, exceto para os afegãos que retornam ao seu país desde os combates de outubro, que deixaram mais de 70 mortos dos dois lados. Após um cessar-fogo inicial negociado pelo Catar e pela Turquia, várias rodadas de conversações foram organizadas, mas um acordo duradouro não foi alcançado. O presidente dos Estados Unidos fez nesta terça-feira um balanço do primeiro ano de governo. O presidente Donald Trump se vangloriou perante o Congresso na terça-feira de uma virada histórica para os Estados Unidos e alertou que responderia a qualquer ameaça, inclusive da América Latina, no discurso sobre o Estado da União mais longo da história. Mas esta noite, depois de apenas um ano, posso dizer com dignidade e orgulho que alcançamos uma transformação sem precedentes, uma mudança radical, exatamente uma mudança radical. O discurso de 1 hora e 47 minutos mencionou sucessos como a operação para capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a redução da criminalidade. Trump ainda criticou a oposição democrata e os juízes da Suprema Corte, que lhe desferiram um duro golpe jurídico dias antes, ao derrubarem sua política tarifária. E então, apenas 4 dias, uma decisão infeliz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Acabou de ser divulgado um processo muito infeliz. Trump também afirmou que a Venezuela já vendeu aos Estados Unidos mais de 80 milhões de barris de petróleo. Em seguida, surpreendeu ao apresentar o ex-candidato presidencial venezuelano Henrique Marques, que acabara de ser libertado da prisão em Caracas. Trump também apresentou a seleção masculina de hóquei no gelo, que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Milão, um feito que não alcançavam desde 1980, e pediu ao Congresso que aprove uma lei de identificação do eleitor. Peço que aprovem a lei Save America para impedir que imigrantes ilegais e outras pessoas sem documentos votem em nossas sagradas eleições americanas. A fraude é desenfreada. Stop illegal aliens and others who are unpermitted persons from voting in our sacred American
elections, that cheating is rampant in our elections. A deputada democrata Ilhan Omar, política de origem somália, acusou o governo de matar americanos. A democrata se referia às mortes de 2 ativistas que se opunham às batidas policiais contra imigrantes sem documentos em Minneapolis, na crise política mais grave em seu segundo mandato e a causa da queda em sua popularidade. Como presidente, farei a paz onde puder, mas nunca hesitarei em confrontar ameaças aos Estados Unidos onde quer que seja necessário. O líder republicano voltou a emitir alertas a inimigos como o Irã e afirmou que busca uma solução diplomática, embora tenha advertido sobre o risco que o país do Oriente Médio desenvolva armas nucleares. Eles já desenvolveram mísseis que podem ameaçar a Europa e nossas bases no exterior e estão trabalhando para construir mísseis que em breve alcançarão os Estados Unidos. Após a Operação Martelo da Meia-Noite, eles foram avisados para não tentarem reconstruir seu programa de armas, particularmente armas nucleares. No entanto, eles continuam e estão começando tudo de novo. Nós o aniquilamos e eles querem começar tudo de novo. Há um ano, o republicano prometeu o início de uma era de ouro para seu país, irritado com a inflação persistente, a divisão política e a crescente sombra da China. Dezenas de congressistas democratas boicotaram o evento anual tradicional em protesto contra as políticas anti-imigração do presidente. Uma comissão do Congresso americano recebeu a ex-secretária de Estado Hillary Clinton para uma audiência a portas fechadas ontem sobre seus vínculos com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Antes de testemunhar, ela exigiu que Donald Trump também seja chamado a prestar depoimento. A ex-secretária de Estado americana Hillary Clinton compareceu nesta quinta-feira a uma audiência a portas fechadas no Congresso para responder sobre seus vínculos com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein. Antes de testemunhar, Hillary exigiu que o presidente Donald Trump também seja chamado para um depoimento sob juramento e afirmou que a investigação é uma manobra para desviar a atenção sobre o magnata. Seu marido, o ex-presidente Bill Clinton, foi convocado a se apresentar nesta sexta-feira. Tanto os republicanos quanto os democratas obrigaram o casal a depor sob a ameaça de desacato. É uma investigação bipartidária. O povo americano tem muitas perguntas. Pelo que sei, os Clinton não responderam a muitas perguntas, se é que responderam a alguma, sobre o seu conhecimento ou envolvimento com Epstein e Maxwell. Epstein morreu em uma cela de prisão em Nova York em 2019, enquanto aguardava julgamento. Ao longo dos anos, foram divulgados fotos e documentos que mostram Bill Clinton no avião particular de Epstein ou em festas oferecidas pelo financista. O ex-presidente aparece com destaque no último lote de documentos divulgados sobre o caso Epstein, mas afirmou ter rompido relações com um criminoso sexual antes dele ser condenado em 2008. A única pessoa julgada e condenada no enorme escândalo internacional foi a sócia do financista Ghislaine Maxwell, de 64 anos, que está presa em um presídio de segurança máxima. Com a divulgação recente dos arquivos, figuras poderosas tiveram suas reputações prejudicadas por seus vínculos com o criminoso sexual, como o ex-príncipe Andrew e o ex-diplomata Peter Mandelson. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu da decisão da segunda instância que absolveu um homem de 35 anos acusado de estuprar um adolescente de 12. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça afastou o desembargador que havia votado pela absolvição do homem. O Ministério Público de Minas Gerais recorreu da decisão da segunda instância que absolveu um homem de 35 anos de idade acusado de estuprar uma adolescente de 12 anos em Minas Gerais. Segundo o MP, o recurso busca restabelecer a condenação em primeira instância, que previa uma pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, tanto para o acusado do estupro quanto para a mãe da menor. As investigações inicialmente concluíram que a criança morava com o homem, com autorização materna, e havia abandonado a escola. Com passagens na polícia por crimes de homicídio e tráfico de drogas, o homem foi preso em flagrante em 8 de abril de 2024, em companhia da menina, com a qual ele admitiu que tinha relações sexuais.
O homem e a mãe da vítima, acusada de conivência com o crime, foram condenados em primeira instância pelo crime de estupro de vulnerável. A 9ª Câmara Criminal, entretanto, entendeu que o réu e a vítima tinham vínculo afetivo consensual e derrubou a sentença de primeira instância, absolvendo o homem e a mãe da criança. Outra alegação para a absolvição dos réus é de que a menor já teria tido relações sexuais com outros homens. A decisão da segunda instância, que absolveu os 2 acusados, provocou muita repercussão e foi criticada por diversas entidades. Para recorrer da absolvição, o Ministério Público de Minas Gerais argumentou que o caso configura o chamado grooming, ou aliciamento progressivo, processo em que um adulto constrói laços de confiança com a criança e a família e oferece presentes ou suporte financeiro para obter gratificação sexual. O procurador de Justiça, André Ubaldino, em entrevista coletiva, disse que o procedimento de aliciamento foi muito bem sucedido pelo criminoso. Abre aspas, estamos diante de uma vítima pobre e ela foi vítima de um aliciamento para a qual até gêneros e presentes foram dados. Fecha aspas, esclareceu. Segundo André, o incômodo com a decisão judicial que absolveu os acusados fez com que o Ministério Público decidisse recorrer do caso. O procurador adiantou que, se houver necessidade, irá subir para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, na expectativa de restaurar a condenação original. No Brasil, o Código Penal estabelece que a conjunção carnal ou a prática de atos libidinosos com menores de 14 anos de idade configura estupro de vulnerável. Uma súmula do Superior Tribunal de Justiça estabelece ser irrelevante, nestas circunstâncias, o eventual consentimento da vítima, ou até mesmo o fato dela ter tido algum tipo de relacionamento amoroso com o estuprador ou uma experiência sexual anterior. A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira 27 a operação de busca e apreensão contra o desembargador Majid Nawef Lawá, da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A medida foi determinada pelo Conselho Nacional de Justiça, que também decidiu afastar o magistrado do cargo por meio da Corregedoria Nacional. O desembargador ganhou repercussão nacional ao votar pela absolvição de um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12 anos, em Indianópolis, no Triângulo Mineiro. Na decisão, ele alegou haver vínculo afetivo consensual entre o acusado e a vítima, entendimento que contrariou jurisprudência consolidada. Após a repercussão negativa e recurso do Ministério Público de Minas Gerais, o próprio magistrado voltou atrás, restabeleceu a condenação em primeira instância e determinou a prisão do réu e da mãe da vítima. Em nota, o CNJ informou que procedimentos disciplinares não representam o julgamento prévio de culpa, mas sim o objetivo de preservar a credibilidade da magistratura e a confiança da sociedade no judiciário. Nos últimos dias, o desembargador também passou a ser alvo de investigações administrativas no CNJ e no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, após denúncias de abuso sexual divulgadas por familiares e ex-funcionárias. A descoberta da polilaminina, desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pode representar um dos maiores avanços da ciência brasileira na medicina regenerativa. O tratamento experimental surge como uma nova esperança para pacientes com lesão medular. A ciência brasileira pode estar diante de um dos avanços mais significativos na medicina regenerativa nas últimas décadas. Após quase 30 anos de pesquisas conduzidas por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a polilaminina surge como uma nova esperança para pacientes que sofreram lesões na medula espinhal e perderam parcial ou totalmente os movimentos do corpo. A substância é uma versão produzida em laboratório da laminina, proteína naturalmente presente no organismo humano e essencial para a sustentação e organização das células. No caso das lesões medulares, o grande desafio da medicina sempre foi restaurar a comunicação entre o cérebro e as partes do corpo afetadas. Quando ocorre um trauma na medula, os axônios, fibras nervosas responsáveis por conduzir impulsos elétricos, são interrompidos e, diferente de outros tecidos do corpo, o sistema nervoso central possui capacidade limitada de regeneração. É justamente nesse ponto que a polilaminina
melanina atua. A proteína funciona como uma espécie de andaime biológico, criando um ambiente favorável para que os axônios voltem a crescer e restabeleçam conexões. Em termos simples, o objetivo é permitir que os sinais elétricos do cérebro consigam novamente percorrer o caminho até músculos e órgãos, possibilitando a recuperação de movimentos e funções. Os resultados preliminares chamam a atenção da comunidade científica. Em estudos iniciais com pacientes que apresentavam lesões graves, a taxa de recuperação de movimentos chegou a 75%, número significativamente superior aos índices médios de cerca de 15% descritos em tratamentos convencionais na literatura médica internacional. Embora ainda sejam dados iniciais, eles indicam um potencial transformador. Alguns casos se tornaram emblemáticos. O primeiro paciente no mundo a receber a aplicação da polilaminina em uma lesão aguda apresentou movimentos voluntários poucas semanas após o procedimento e, após um período prolongado de reabilitação, alcançou independência funcional. Outro paciente, considerado um dos mais jovens a participar do tratamento no Brasil, relatou movimentos nos dedos poucos dias após a aplicação. Há ainda o caso de uma paciente que, após ficar tetraplégica em um acidente, recuperou movimentos em um dos braços depois de receber a proteína associada à fisioterapia intensiva. Apesar do entusiasmo, os pesquisadores reforçam que o tratamento ainda está em fase experimental. Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o início da fase 1 dos estudos clínicos em humanos. Essa etapa é fundamental para avaliar a segurança da substância. Caso os resultados sejam positivos, o estudo seguirá para fases seguintes, que envolvem números maiores de pacientes e análises mais amplas da eficiência. Outro ponto importante destacado pela equipe responsável é a chamada janela terapêutica. A aplicação da polilaminina tende a apresentar melhores resultados quando realizada nas primeiras 72 horas após a lesão. Além disso, o tratamento não funciona de forma isolada. A fisioterapia intensiva é considerada essencial para estimular os novos axônios em crescimento e orientar a reconexão funcional do sistema nervoso. A grande repercussão do tema também acendeu um alerta. Como a substância ainda não está disponível comercialmente, pesquisadores e autoridades reforçam que qualquer oferta de venda ou promessa de tratamento imediato deve ser vista com desconfiança. Todo o processo segue protocolos científicos rigorosos e depende da conclusão das etapas regulatórias antes de qualquer disponibilização ao público. Se os estudos avançarem dentro do cronograma previsto, a expectativa é que o pedido de registro definitivo possa ocorrer nos próximos anos. Caso isso se concretize, a polilaminina poderá representar não apenas um marco para a medicina regenerativa, mas também um símbolo do potencial da ciência brasileira em desenvolver soluções inovadoras para desafios históricos da saúde. Enquanto isso, a pesquisa segue acompanhada com atenção por especialistas e principalmente por milhares de pacientes e famílias que veem na ciência a possibilidade de recuperar movimentos, autonomia e qualidade de vida. E grande descoberta, né? Sim, reacende a esperança para esses pacientes. Antes de encerrarmos esta edição de hoje, queremos prestar nossa solidariedade aos atingidos nas chuvas na zona da Mata Mineira. Esperamos que tudo se resolva o mais rápido possível. O Jornal Mundial de hoje termina aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e siga nossas páginas lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel, só a educação liberta. Panificadora Bom Deguste Delicatesse, surpreenda-se com o sabor. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença.